Estamos aqui com o prefeito Eduardo Vasconcelos, prefeito de Brumado, e o doutor Antônio. Doutor Antônio, que é venezuelano e que há um certo tempo vive aqui no Brasil, trabalha aqui em Brumado, já trabalhou também em outras regiões. E como estamos aí às vésperas, né, do segundo turno, de uma eleição, vamos conversar aqui principalmente com o doutor Antônio, que vai falar para a gente como é a realidade hoje na Venezuela. Um dos países admirados, idolatrados por né, dos postulantes aí à presidência da República pelo Lula, né, que tanto defendeu, que tanto defende e que tem também a mesma ideologia. E ninguém melhor do que o doutor Antônio, que é venezuelano, para contar para a gente como está hoje lá, né, nas mãos do comunismo, do socialismo, o seu país. Começando aqui, vamos iniciar pelo doutor Antônio, prefeito, pode ser? Doutor Antônio, fala para a gente como está hoje lá o país do senhor. O senhor que tem parentes lá, troca contato o tempo todo. Como é hoje a Venezuela? Pode falar para a gente. Bom, a realidade na Venezuela é a seguinte. É um país que tem uma economia muito estável, uma moeda que estava a par do dólar, uma economia muito sólida devido ao gás, ao petróleo, ao ouro, aos mineiros, e atualmente está realmente falida. É um país muito falido por causa das empresas que foram privatizadas, pegadas pelo governo, e faliram todas essas empresas porque o governo não soube administrar. Então, a consequência disto, todos os setores têm sofrido as consequências deste mau governo. Entre eles, o fator da educação, uma alta percentagem de estudantes universitários não frequentam as aulas porque não têm condições de transporte, de moradia, de dinheiro para assistir às aulas. Teve uma grande fuga de professores intelectuais que tiveram que sair da Venezuela por causa dos salários tão baixos que estavam recebendo os professores. Então há uma defase, muito grande, falta de professores, de investigadores e tudo mais. O setor da economia está também muito baixa, muito ruim realmente. Muita dívida, a Venezuela tem muitas dívidas com potências estrangeiras, China, Rússia, Turquia, etc., Irã. A parte disso, o que mais eu tenho mais conhecimento é a parte da saúde. A saúde realmente está em muitas precárias situações. A mortalidade é muito alta. E muitas doenças que já tinham sido controladas na Venezuela já voltaram novamente, como a malária, a tuberculose e outras tantas coisas que não existiam. Nos hospitais você não consegue insumo de nenhuma espécie. O pessoal, para ser operado, para fazer uma operação, qualquer coisa, tem que levar todos os insumos, porque o país não dá, não oferece, o governo não dá, entendeu? Então, por exemplo, pacientes com problemas de hipertensão arterial, diabetes, problemas renais, hepáticos, etc., problemas cardíacos, sofrem porque são muito caros os medicamentos. Então, não há assistência por parte do Estado. Foi desmantelado completamente parte do setor saúde. Aí, a maioria dos profissionais médicos tem saído do país, bons profissionais que têm tido que migrar para a Europa, para Estados Unidos, para o Sul-América, para o Chile, Peru, Equador, etc., por causa de que não tem condições lá. A mortalidade infantil na Venezuela também é muito alta, muito alta. Isso é todo dia. Bom, além do mais, o que eu falei, as condições econômicas do povo é muito precárias. Então, são mais de 7 milhões de venezuelanos que tivemos que emigrar para poder buscar outras possibilidades e poder mandar dinheiro para os parentes que estão na Venezuela. No meu caso, eu trabalho fora e tenho mandado dinheiro para a minha família lá, algumas coisas para poder ajudar. Porque eu não podia manter com o que eu ganhava. $30 não dá para manter-se ninguém.
Então, essa é a situação real da Venezuela, viu? Eu não gostaria de uma coisa dessa. Agora, a segunda pergunta é, você me falou em relação ao apoio que a Lula... O apoio que Lula deu ao governo de Chávez foi muito importante. Muito dinheiro, entregou muito dinheiro. Não sei se o governo venezuelano pagou ao governo brasileiro. Eu sei que certamente não pagou, mas foi muito dinheiro mesmo que utilizaram para a construção de metrô e outra série de coisas, ferrovias e tudo mais, que por sinal roubaram muito e não fizeram nada. Mas é horrível, viu? Fala para mim aqui, hoje, que conselho o senhor daria para os brasileiros em relação aí a Lula, né, que pretende seguir esse mesmo regime, essa mesma ideologia que o governo lá da Venezuela? Que conselho o senhor daria para os brasileiros que vão às urnas, né, no dia 30 para estar votando? Eu aconselharia ao povo brasileiro que pensassem muito bem sobre todas aquelas pessoas que não têm definido o seu voto, que vejam a realidade que existe na Venezuela e nos outros países socialistas que estão aqui na América Latina, para que esta desgraça não chegue aqui ao Brasil. Não acontece. O comunismo nunca foi bom para ninguém. Todas as pessoas que conhecem o que é o comunismo nunca consideraram que fosse o melhor regime para nenhum país. Sempre é melhor a democracia. Obrigado, doutor Antônio. Falaram aqui agora o prefeito, doutor Eduardo Vasconcelos. Ele que está aí nos seus 75 anos, prefeito? 77. A gente tem uma geração que não sabe o que foi o governo petista. Uma geração principalmente de jovens. O senhor, com a idade que o senhor tem, como gestor aí seu quarto mandato, né, o grupo do senhor já no quinto, se não me engano, o que o senhor pode dizer para aqueles jovens que hoje levantam a bandeira da esquerda, a bandeira principalmente do PT hoje no Brasil, e que de alguma forma pretende estar trazendo de volta aí o PT de novo ao governo brasileiro? Olha, a experiência que nós temos no Brasil já era suficiente para se defenestrar totalmente, escorraçar, como se diz aqui no sertão, qualquer regime de esquerda. Só que, infelizmente, justamente pela capacidade crítica das pessoas, aqui na Bahia, onde o governo do Rui Costa, que já está no poder há 4 mandatos, eles pegaram o estado da Bahia com um baixo nível de escolaridade e conseguiram piorar o que já era ruim. Então, a educação na Bahia é a pior do Brasil hoje. Antes de chegar o PT ao poder, a gente ainda estava aí entre os 10, 12, 15 piores na escala. Hoje nós estamos na lanterna. É o pior estado em aproveitamento escolar. Por quê? Porque há um propósito perverso na administração da esquerda, porque é mais fácil dominar as pessoas com menor conhecimento, com pouca capacidade de discernimento. Eles pintam, eles douram a pílula para parecer que a coisa é boa. E as pessoas não têm condição de verificar, fazer comparações, porque somente através da comparação você pode estabelecer o que é o melhor e o que é pior. Então, as pessoas de baixo conhecimento, num país continental como o Brasil, onde as fronteiras são muito distantes, nós somos um país do tamanho da Europa, né? Então, as pessoas estão muito longe. A prova, é o que eu disse há pouco, as pessoas que estão em Roraima estão muito próximas da realidade venezuelana. Lá um PT foi eleito. Nenhum elemento do PT foi eleito para vereador, para deputado estadual, federal, senador, governador. Ninguém foi eleito lá porque eles estão vendo a realidade pela proximidade. Mas o Brasil é muito grande. Consequentemente, quem mora em Brumado e no interior de Brumado está longe de ter condições de fazer comparações e ver que qualquer país socialista do mundo, eu tenho esse prédio aqui onde nós estamos, eu dou de presente, com prêmio, alguém me apresente daqui até o próximo domingo, me mostre um país
onde o comunismo chegou ao poder, que deu resultado? Me mostre um, eu só quero um, né? Nós somos 200 e tantos países no mundo. O mundo tem 200 e tantos países. Eu só quero um, onde o socialismo trouxe a felicidade. É uma utopia. Não existe realização humana, felicidade onde a esquerda chegou, né? Não há competição. Há vários exemplos provando que a felicidade humana não se realiza através dessa igualdade fictícia. Tanto é que o jovem, por exemplo, você falou há pouco que eu tenho 77 anos e eu venho pedindo muito às pessoas da minha idade que compareçam, porque a lei brasileira faculta a pessoa com mais de 60 anos votar ou não votar. O voto no Brasil é obrigatório, mas ele é facultativo para quem passa dos 60. Eu peço aos meus contemporâneos que compareçam. Dessa vez, a eleição não vai ser tão demorada, que só são 2 votos. E antes foram 7, 5 ou 6 votos, agora são 2, então vai ser mais rápido. Então eu acredito que se as pessoas comparecerem, é um alento a mais de que a minha geração contribua para um resultado mais justo para o Brasil sobretudo. Então, por quê? Porque a idade, o amadurecimento das pessoas, a experiência acumulada ao longo do tempo, leva a esse conhecimento. Você adquire conhecimento através da leitura, através da viagem e através da idade, né? Ou você estudou, ou você viajou, ou você ficou velho. Adquiriu experiência. Então, o velho é mais sábio, tem que ser mais sábio, pela experiência, pelo sofrimento. Então, eu peço aqui encarecidamente que, diferentemente do jovem, que ainda se deixa levar por essa generosidade que é natural do jovem, de querer a igualdade para todos, como se diz, geralmente o jovem tende a ser comunista e o homem maduro a ser capitalista, porque o jovem que não for comunista não tem coração, e o velho que for comunista não tem cérebro. Não tem cérebro o velho que for comunista, porque ele vivenciou, aprendeu, teve tempo para aprender, para ler, para viajar, e ainda assim não aprendeu porque não tem cérebro. Então, é isso que eu digo. Vamos convidar todos os brumadenses, todos que estão nos ouvindo, que vão ter acesso a essa nossa gravação aqui, que busquem no seu vizinho, no seu mercado, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que vá, convença, tenha paciência. Basta um. Não precisa convencer todo mundo, você não vai conseguir. Consiga um voto que seja a favor do Brasil. Não é meu, não é seu, não é nosso. É do Brasil, para que o Brasil não incorra no mesmo erro do que aconteceu na Venezuela, na Guatemala, e na Argentina agora, no Chile, na Colômbia. Está indo, a América do Sul todo indo para esse desastre que só o tempo vai dizer. Ok? Prefeito, a gente sabe que as eleições, por incrível que pareça, tem um fator aí que está sendo um diferencial, né? Que é a grande mídia, que está apoiando aí, a gente vê claramente, de certa forma, dá a transparecer que está manipulando as pesquisas, a opinião pública, ou tentando, no mínimo, né? Temos aí uma justiça eleitoral e até o próprio Supremo, que a gente vê, que faz um ativismo pró-Lula, né? Ou seja, do lado da esquerda tudo é permitido, do lado da direita, do lado de Bolsonaro, tudo é proibido. Então a gente tem a grande mídia, a gente tem a justiça eleitoral, a gente tem o Supremo, a gente tem, né, vários setores aí que querem esse comunismo de volta, porque de certa forma eles perderam com o Bolsonaro uma mamata, vamos dizer assim, na língua popular. E a gente vê que
Quem vai ser prejudicado com isso é o brasileiro, que já está sendo com a censura que já está sendo implantada. A gente já tem a Jovem Pan, a gente tem vários canais no YouTube, os jovens que gostam de fazer aí, né, os seus vídeos, principalmente os jovens, as pessoas que estavam ganhando até um dinheirinho extra com seus vídeos, né, dando a sua opinião. Hoje até o direito a opinar hoje está cerceado pela Justiça Eleitoral quando não é de acordo com o interesse deles. O senhor vê um grande risco caso Lula seja eleito nesse sentido de censura, que já está acontecendo, pode se tornar pior? Ô, professor, eu tenho certeza. O próprio Lula já vem. Primeiro, me mostre o plano de governo de Lula. Essa justiça eleitoral, ela é tão injusta, tão fora dos propósitos de honestidade e transparência, que se Bolsonaro tivesse candidato sem um plano de governo, ele já tinha sido processado, ele já tinha sido criado algum problema com ele. Eu sei porque a lei brasileira, a lei eleitoral, prevê qualquer candidato tem que apresentar o plano de governo. Eu já fui prefeito candidato 4 vezes, já fui candidato 5 vezes, já tive 4 mandatos, sobretudo em datas mais recentes, a gente tem que apresentar um plano. O meu plano de governo foi educação, educação, educação. Foi o meu propósito. É um plano de governo, por mais sucinto que ele seja, é um plano de governo. O Bolsonaro apresentou um plano de governo. O PT não apresentou plano de governo. Agora, o site do PT está lá deixando muito claro, lá bem enunciado, os propósitos terríveis de cerceamento da liberdade de expressão, tá certo? De favorecimento do aborto, de liberalização da droga, de dar mais espaço para essas gangues urbanas, como aconteceu na Venezuela, de quase que mobilizar o Exército, as Forças Armadas e deixar essas gangues urbanas, como acontece aqui nas favelas do Brasil, armadas, né? E esse pessoal é que vai dominar, vai aterrorizar a população. O MST, o MTST, todas essas gangues de pessoas que são acobertadas e protegidas, inclusive que recebem recursos dos governos de esquerda, como aconteceu nos 14 anos de governo do PT, esse pessoal todo vai vir à tona numa improvável, certamente improvável, retorno do PT ao poder no Brasil, porque seria justamente a consolidação daquilo que hoje eles não disfarçam mais. Hoje, o candidato do PT, o candidato da esquerda, já nem disfarça, ele já confessa que não quer mais enganar o povo, que ele não quer dizer uma coisa e fazer outra. Então, eles já estão admitindo que vão fechar a imprensa, vão botar o MST para invadir propriedade produtiva, que vai invadir o campo. É tudo o que aconteceu na Argentina. Na Argentina, um país rico em pecuária, em produção de gêneros agrícolas, está hoje passando necessidade, porque justamente com essas gangues, essas milícias soltas por aí, todas as propriedades produtivas se sentiram desestimuladas, passaram a não mais produzir. Produzir para quê? Para ser invadido, né? Então, as pessoas passaram a não produzir. A Argentina hoje não tem nem carne para comer. Um país altamente... mercados vazios, as prateleiras do seu mercado vazias, enfim, é uma situação que eu acho que vai chegar um momento que vai chegar ao fundo do poço. A minha expectativa é que, se tudo da forma como vai chegar um momento que vai haver um momento contrário, porque tudo na vida é cíclico, é uma senoidal. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Isso também vai ter o seu fim. Tudo passa. Também esses movimentos de esquerda vão passar. Só espero que ele passe antes de chegar aqui. Espero que nós sejamos o último bastião de resistência ao comunismo. Que o Brasil seja a última fronteira, que a gente seja o último a resistir, porque a gente já está sentindo na Europa, por exemplo, a Polônia, a Itália, já estão começando a ter um movimento em sentido contrário, né? E eu diria que
se juntando com o Japão, se juntando com a Coreia do Sul, se juntando com as Filipinas, e aqui no caso o Brasil, e mais alguns países, haja um movimento numa senoide, ao contrário, a gente retorne a uma posição que venha banir a esquerda por uma experiência desastrosa que está acontecendo em todos os países, sobretudo na América Latina. Espero que a gente amadureça o quanto antes e que o Brasil atinja o seu destino de grandeza, de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É isso aí, falamos aqui com o doutor Eduardo Vasconcelos, prefeito de Brumado, e com o doutor Antônio, ele que é venezuelano e que tem sua família lá na Venezuela, mas tem a sorte hoje, né, doutor, de estar aqui no Brasil e de ter aí uma liberdade, não só de expressão, mas também de poder se manifestar à vontade, coisa que os seus compatriotas lá não têm. Doutor Antônio, só para finalizar, muitos falam que hoje já se comem lá, né, cachorros, animais, devido à fome, né, que está de tal forma lá na Venezuela. O senhor tem alguma notícia, algum relato de que isso seja verídico? Bom, realmente a escassez de alimentos, a impossibilidade do povo comprar alimentos é muito alta, né? Tem impossibilidade de comprar. Então, não é mentira que o povo procura no lixo comida, o desejo de alimentos, pois não tem o que comprar. Então, realmente é uma situação de miséria e de fome. 90% da população da Venezuela está passando fome mal. Uma desnutrição muito grande. Mortalidade infantil muito alta por causa da desnutrição. Uma desnutrição muito alta. Essa é a realidade. Tá aí, ó. É um relato de quem conhece, de quem vivencia e de quem tem parentes na Venezuela. Por que a gente cita a Venezuela como exemplo? Porque está aqui do outro lado, né, prefeito? A gente vê que venezuelanos diariamente vêm para o Brasil fugindo da situação que hoje, né, é de conhecimento de todos, caótica, lá no nosso país vizinho. E o que o brasileiro não precisa é passar por isso. E para não passar por isso, é só ter consciência e votar correto. Tem que votar em que número, prefeito? 44 para governo do Estado e 22 Bolsonaro na cabeça para governar o Brasil. Tá aí, ó, tá o recado dado. E aqui a gente finaliza esse bate-papo com o doutor Antônio e com o doutor Eduardo Vasconcelos.